A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o nosso Jesus poderoso, maravilhoso, amado e fiel, que cura, liberta, transforma, salva, batiza com o Espírito Santo, escreve o nome no livro da vida, abençoa a vida da terra e leva para morar no céu eterno, glorioso, maravilhoso, na glória eterna, através da morte na cruz do Calvário do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para todo aquele que o aceita como Salvador da sua vida, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados. Glórias a Deus. A Ele, hoje, sempre e eternamente, toda honra, toda glória e todo louvor. Mais um vídeo aqui no meu canal Rômulo Celestial. Eu faço 3 tipos de vídeos, incluindo a pregação da palavra. Shorts do YouTube, vídeo de 3 minutos, glórias a Deus. Vídeos áudios, glórias a Deus. Vídeos tradicionais como esse daqui. E pregação da palavra, quando eu sou convidado a pregar na igreja, em muitos momentos eu gravo a palavra de Deus que eu estou pregando e eu coloco aqui no meu canal Rômulo Celestial. O tema de hoje é a origem da informação. Glórias a Deus, glórias a Deus. Quando foi que existiu? Qual foi o início da primeira informação? Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Vivemos num mundo onde consumimos informações todos os dias. Glórias a Deus. A informação, ela faz parte da nossa vida. Consumimos, ouvimos, observamos, trazendo para nós a informação. Glórias a Deus. Absorvemos também informações, aplicamos informações, buscamos entendimento e conhecimento sobre as informações. Se a informação é boa, se a informação é ruim, se ela vai abençoar ou ela vai destruir, trazemos a compreensão sobre o que é a informação que recebemos todos os dias. Glórias a Deus. Estamos constantemente consumindo informações diariamente. Glórias a Deus. Através da televisão, do rádio, das redes sociais, de todas as mídias sociais, através de pessoas, através do marketing, glórias a Deus, através das publicidades que está aí, glórias a Deus, no mundo, ao qual recebemos, através de instruções, de conhecimentos, de palavras, glórias a Deus, através de todas as áreas e ambientes onde participamos, consumimos informações e ter a compreensão certa se aquela informação é boa, é válida, se vale a pena ser aplicada, é importante para a vida, porque vai abençoar e trazer qualidade no dia a dia. Vivemos consumindo informações. O mundo também é feito por informações e a informação teve a sua origem. A vida na Terra também é sobre consumir e ouvir informações e trazer o entendimento e a compreensão se aquela informação deve ser aplicada ou vivida. Glórias a Deus, glórias a Deus. Mas o tema aqui do meu vídeo é sobre a origem da informação. Uma das informações mais poderosas da história está no Antigo Testamento, na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Glórias a Deus. Moisés recebeu de Deus a palavra sobre os 5 primeiros livros da Bíblia. O livro de Gênesis, o livro de Levítico, de Êxodo, de Deuteronômio, o livro de Números. E quando Deus passa para Moisés sobre os 5 primeiros livros da Palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada, lá no Antigo Testamento, na Palavra de Deus, Deus passa para Moisés, Moisés escreve os 5 primeiros livros que traz as informações, glória a Deus, sobre o mundo antigo, sobre Adão e Eva, sobre Noé, sobre Abraão, José e demais. Isso traz bênção para a nossa vida. Então, quando você lê a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, você está abençoando a sua vida, porque a Palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é Deus falando puramente a nós, inspirado pelo seu Santo Espírito, inspirou homens para escrever a Palavra de Deus, para abençoar as nossas vidas. Glórias a Deus, glórias a Deus. Então, Deus conversa com Moisés e passa os 5 primeiros livros da Bíblia a Moisés, e nós somos abençoados por esses livros, que é a Palavra de Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Então, toda informação que você venha a receber, você tem que trazer um entendimento, a compreensão, se aquela informação é boa, se ela vai trazer bênção, se ela vai trazer
produtividade, crescimento, avanço na sua vida. Glórias a Deus. Como a palavra do Senhor no Novo Testamento, como no Antigo Testamento. Glórias a Deus sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele veio, morreu por nós na cruz do Calvário. Deus deu o melhor, o que Ele tinha. Quando você aceita o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como Salvador da sua vida, os seus pecados são perdoados. Deus apaga o teu passado. O Espírito Santo, Deus começa a fazer morada em você. Essa é a maior riqueza da sua vida. Deus vai abençoar a tua vida na terra, vai salvar a tua família. Deus vai cuidar de você e sua família durante toda a vida. E no final, você vai para o céu eterno, glorioso, maravilhoso, através da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas como você aprendeu isso? Porque Jesus falou aos discípulos. Os discípulos escreveram os evangelhos do Novo Testamento. E foi passado para você a verdade dos evangelhos. E quando você recebe essa informação, você aplica. Jesus Cristo escolhe os 12 discípulos. Nas minhas palavras, eles fazem parte da equipe de Jesus. Durante 3 anos, foi o ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele subiu aos céus, ele deixou a igreja com os seus discípulos. O Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. Glórias a Deus. Glórias a Deus. A partir dali, os discípulos seguiram as suas vidas, pregando o evangelho do reino sobre todo o mundo. Glórias a Deus. O evangelho não ficou apenas lá em Israel, em Jerusalém, na Judéia. O evangelho, ele saiu dos limites de Jerusalém, de Israel, para abençoar o mundo, aos gentios, que quando aceitam nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, passa a ser filho de Deus. Paulo, ele pregou em Roma, ele foi o primeiro discípulo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a vir pregar o evangelho fora dos limites de Jerusalém. Paulo era Saulo, um homem que perseguia o povo de Deus. Mas em encontro com Jesus, em um caminho para Damasco, ele é transformado porque Jesus transforma, ele passa a servir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje temos os evangelhos de Paulo, na palavra de Deus, as cartas de Paulo, glórias a Deus. Os livros que Paulo escreveu, glórias a Deus. Como também o livro de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, de Judas, de Pedro. A palavra de Deus é transmitida a nós. Mas lá no passado, há 2000 anos, Jesus abençoou, orientou, glória a Deus, e trouxe a verdade que cura, que liberta, que salva, que batiza com o Espírito Santo, que abençoa a vida na terra e leva para o céu de glórias. A palavra de Deus, Jesus passou para os seus discípulos. Os discípulos viram Jesus operar grandes milagres naquela época. E nós, através da Bíblia Sagrada, lemos a palavra do Senhor e traz a nós a verdade sobre o que Jesus Cristo fez no passado e até hoje ele continua fazendo. Um exemplo, eu tive uma doença que não tinha cura, mas Jesus me curou. Como várias vezes Jesus me libertou, Jesus quebrou uma maldição hereditária na minha vida, Jesus já me usou muitas vezes para Ele curar pessoas, para o nome dele ser glorificado. Glórias a Deus, porque quem cura é Ele, que abençoa Ele, que salva Ele que faz tudo. Nós somos apenas eu, como sirvo ao Senhor, e demais canais de Deus na terra, para o nome do seu Deus ser glorificado e abençoar vidas. Então, quando eu estou falando da palavra do Senhor, de Deus para você, eu estou passando para você a verdade pura, que salva, que liberta, que batiza com o Espírito Santo, que abençoa a vida na terra e leva para o céu de glórias. Eu estou trazendo informações que vai trazer bênçãos, milagres para a tua vida, que vai abençoar a tua vida, não só agora, no momento presente na terra, mas eternamente, glórias a Deus. Deus é grande. Deus conversa com Moisés e Moisés escreve os 5 primeiros livros da Bíblia. Êxodo, Deuteronômio, Levítico, Números, glórias a Deus, e Gênesis, glórias a Deus, que é o primeiro livro da Bíblia Sagrada, glórias a Deus, glórias a Deus. E hoje, quando lemos a palavra do Senhor, glórias a Deus, a nossa vida é automaticamente abençoada, assim como os discípulos, que Jesus passou para os discípulos a palavra de Deus, e hoje o mundo é abençoado através do Novo Testamento, da palavra do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, como também a palavra de Deus nos Salmos de Davi, nos livros de outros servos do Senhor, Jeremias, Isaías, Oséias, glórias a Deus, Joel, glórias a Deus, os livros de Salomão, Provérbios, Cantares, Salomão, Eclesiastes, glórias a Deus, de Isaías e demais.
glórias a Deus. É a palavra de Deus com homens, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, para abençoar as nossas vidas, para nós praticar a palavra de Deus, para termos uma vida abençoada, poderosa na terra, e no final, céu eterno, glorioso, maravilhoso, através da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que eu aceita como um único suficiente Salvador da sua vida. Glórias a Deus. Quem serve a Deus tem o Espírito Santo. É o próprio Deus fazendo morada em nós. Isso é tudo na nossa vida. Ele é o nosso orientador, o nosso abençoador, o nosso guiador durante toda a vida. Glórias a Deus. O tema da palavra aqui é sobre a origem da informação. Glórias a Deus. A informação teve a sua origem, como eu falei aqui. Uma das informações mais poderosas foi quando Deus conversou com Moisés e Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Outra informação poderosíssima foi quando Deus conversou com Moisés e Deus passou para Moisés os 10 mandamentos. Vamos ler aqui a Santa Palavra do Senhor, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 24, verso 12, diz assim a Santa Palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá e dá-te aí as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. Glórias a Deus. Então Deus dá as tábuas dos 10 mandamentos para Moisés. São as leis de Deus, santas e poderosas, para o povo viver, glórias a Deus, uma vida abençoada, livre do pecado e sai salvo da terra, glórias a Deus. Então Deus passa para Moisés as tábuas dos 10 mandamentos. Moisés passa para o povo, glórias a Deus. E as informações dos 10 mandamentos veio até nós até hoje, porque Deus falou com Moisés lá no passado. Moisés é abençoado, ele tem um privilégio poderoso, maravilhoso, ele conversa com Deus, ele vê Deus através de uma sarça ardente, glórias a Deus. Repetindo o verso bíblico aqui, de Êxodo 24, 12, então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá, e dá-te as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que eu tenho escrito para os ensinar. Glórias a Deus. Moisés recebe de Deus as tábuas dos 10 mandamentos. Glórias a Deus. Para abençoar o povo de Deus que estava no deserto. Mas os mandamentos, ele é válido, nós aplicamos até hoje. Estamos na graça, mas a graça não anula os mandamentos. Glórias a Deus. Que é para abençoar o homem e a mulher, para livrar do pecado, para viver uma vida de santidade a Deus, buscando a Deus, fazendo todo o querer e a vontade de Deus. Está escrito nas 10 leis dos mandamentos da palavra de Deus. Então, quando Moisés recebe as tábuas dos mandamentos, Moisés mostra ao povo, e o povo é orientado a viver sobre os 10 mandamentos do nosso Deus poderoso, maravilhoso, Criador dos céus, da terra e do universo. Glórias a Deus. Glórias a Deus. O povo é orientado. Glórias a Deus. Ali está a vida abençoada, e para viver eternamente bem, Deus entrega os 10 mandamentos para o povo de Deus, lá no Antigo Testamento. Hoje, estamos no tempo da graça, mas os 10 mandamentos ainda estão válidos para nós. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Jesus veio, morreu por nós na cruz do Calvário, mas ele não anulou os 10 mandamentos. Porque o céu é um ambiente santo, e para entrar no céu tem que estar em santidade. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Então Moisés passa para o povo que estava no deserto, o povo hebreu, que Deus tirou com mão forte do Egito, as tábuas dos 10 mandamentos para eles aplicar e viver. Aleluia, glória a Deus, sobre o que Deus passou para Moisés, glórias a Deus. E hoje, nas minhas palavras, trazendo para o tema a origem da informação, temos o privilégio de receber, glória a Deus, 10 mandamentos e aplicar para nós termos uma vida abençoada, glórias a Deus. Vamos ler também aqui a Santa Palavra de Deus que se encontra no livro de João, isso aqui eu vou repetir depois, capítulo 12, verso 49, palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu o mandamento quanto ao que eu dizer e como falar. Jesus fala aqui que o seu Pai, nosso Deus maravilhoso e poderoso, deu a ele, glória a Deus, os mandamentos e ao que dizer e como falar, para abençoar a nossa vida. Ele ouviu de Deus, ele trouxe para nós esses mandamentos. Sob a palavra do seu Deus, a Bíblia Sagrada, e quando eu falei aqui em João, capítulo 12, verso 49,
palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu o mandamento quanto ao que dizer e como falar. Deus envia o melhor que Ele tem, o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer por nós na cruz do Calvário, para termos o direito da salvação eterna. Glórias a Deus. Mas antes de Jesus vir à terra, Deus conversa com Jesus no céu. E Jesus passa para os discípulos a palavra do Senhor. E hoje, através da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nós somos abençoados. Glórias a Deus. Aquilo que Deus falou lá no céu com Jesus, Jesus fala para os discípulos há mais de 2000 anos atrás. E hoje, mais de 2000 anos depois, nós somos abençoados através da palavra de Deus. Então, quando eu estou pregando a palavra de Deus para alguém, eu estou levando a verdade que cura, que liberta, que salva, que batiza com o Espírito Santo, que abençoa a vida da terra e leva para o céu eterno, glorioso, maravilhoso. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Quando eu estou falando, eu estou levando a mais poderosa e abençoada informação para a vida de um ser humano, que eu venha pregar o Evangelho para ele. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Isso é muito poderoso para a vida. Aquilo que Jesus conversou com Deus, ele fala com seus discípulos. João 12:49, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Deus, Pai nosso Deus Salvador Jesus Cristo, esse me deu o mandamento quanto ao que eu dizer, como falar. Glórias a Deus. Deus usa o seu Filho Jesus para falar conosco hoje, como lá na época no Novo Testamento, há 2000 anos atrás, o que Jesus falava era o próprio Deus orientando o seu Filho para trazer a verdade para nós. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Os discípulos foram abençoados. Eles conversavam com Jesus. Glórias a Deus, glórias a Deus. E hoje, através da Bíblia Sagrada, nós lemos, ouvimos, entendemos e colocamos em prática a palavra de Deus, que é o meu livro de regra de fé e vida, que salva, batiza com o Espírito Santo, abençoa a vida na terra, salva toda a família e leva para o céu eterno através da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que eu aceite como Salvador da sua vida, único e suficiente. Glórias a Deus, glórias a Deus. Através da sua morte na cruz do Calvário, glórias a Deus, glórias a Deus. A origem da informação. Deus, glórias a Deus, dá a Moisés os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Glórias a Deus, glórias a Deus. Quando Moisés recebe, que ele passa para nós, no livro de Gênesis, tem algo muito poderoso. Glórias a Deus, glórias a Deus. Deus conversa com Adão. Depois que Deus cria Adão, Deus conversa com Adão. Ele vai conversando com Adão. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. E hoje nós temos a informação, uma das primeiras informações, que foi Deus conversando com Adão. Glórias a Deus. Isso é muito poderoso. Deus também conversou com Eva. Hoje nós temos uma das primeiras informações da história, que é a origem da informação. A primeira origem da informação foi quando Deus conversou com Adão e Eva. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Isso é muito poderoso. Isso veio através de Deus dar os 5 primeiros livros da Bíblia a Moisés. Glória a Deus. Moisés escrever e ser passado para nós. Glórias a Deus. E hoje, quando lemos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, temos a vida abençoada. Glórias a Deus, glórias a Deus. Eu quero passar aqui para você algumas informações, não todas, para abençoar você através do meu vídeo. Glórias a Deus, glórias a Deus. Porque as informações, ela abençoa a vida. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. A boa informação, ela traz avanço, crescimento, produção, produtividade em todas as áreas de vida, seja na obra do Senhor, que eu faço, seja no trabalho, na família, em qualquer área que você venha, qualquer segmento a atuar nessa vida, você vai precisar de obter informações para se você ter um bom desempenho. Glórias a Deus. Agora, entender e compreender se a informação que você está recebendo é boa, é uma informação que vai te abençoar, é informação que é válida, é informação que deve ser aplicada. Trazer essa compreensão é importante, como também entender que é uma informação errada, uma informação que não deve ser aplicada porque ela é destrutiva,
ela é atraso e não é avanço. Isso também é importante se aplicar e entender. A Bíblia diz que somos embaixadores de Cristo sobre aquele que serve ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O cristianismo, ele é poder de Deus na terra. Ele é o reino de Deus na terra e não religião. O cristianismo é o reino de Deus na terra e não religião. A religião é destrutiva, porque a religião não tem nada a ver com Deus, mas sim com o homem. Glórias a Deus. O cristianismo é sobre nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas a religião é com homens. Homens que foram errados, que fizeram coisas erradas, como Maomé, o malfeitor, que contou uma mentira, que eu não vou me aprofundar aqui, eu tenho um respaldo sobre isso e verdade sobre isso. Maomé era o malfeitor, glórias a Deus. Ele criou o islamismo, que é uma fraude, como Buda também, glórias a Deus. O homem que fazia caridade lá no Nepal e foi colocado, glórias a Deus, em um patamar maior, que eu não quero citar aqui, glórias a Deus. E hoje tem o budismo, o hinduísmo na Índia, pessoas adoram ratos, animais, elefantes. Isso é religião e as pessoas matam, arrancam a cabeça, glórias a Deus, através com espadas, queimam pessoas vivas, colocam bombas em lugares, prédios caem, aviões caem, glórias a Deus. Homens praticam atos de terrorismo através da religião e isso não é o reino de Deus, porque isso é pecado, se destrói, glórias a Deus. O reino de Deus é sobre apenas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nasceu do Espírito Santo de Deus, que veio à terra para morrer por nós na cruz do Calvário. Só Ele está à direita de Deus. Só Jesus Cristo é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Além disso, é religião, glórias a Deus, como o hinduísmo, o budismo, glórias a Deus, o islamismo. Eu podia dar aqui elementos sobre isso, mas eu não quero aplicar aqui nesse vídeo, glórias a Deus, como demais religiões que existem no mundo, que é algo destrutivo. Mas o cristianismo é reino de Deus na terra. Vamos ler aqui a Santa Palavra de Deus que se encontra no livro de João, capítulo 1, verso 12, diz assim a Santa Palavra do Senhor: mas todos os quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Glórias a Deus. Aqui fala do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você aceita o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como Salvador da sua vida, você passa a ser filho de Deus, você passa a viver aqui na terra, mas com a cidadania no céu. Glórias a Deus. Se você aceitou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como Salvador da sua vida, o único suficiente, você é um cidadão dos céus, vivendo na terra. Glórias a Deus, glória a Deus. João 1, 12. Mas todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Aqui é para quem aceita o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. João 1, 12. Mas todos quantos receberam? Receberam quem? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Governa o universo visível através do reino invisível do seu céu eterno. Glórias a Deus. Ele pode agir diretamente, glórias a Deus, ou ele pode usar alguém. Então, quando Deus está usando alguém, ele está usando um ser humano visível, fisicamente, mas que tem um espírito invisível, que está vivendo no mundo material visível, glórias a Deus, mas recebendo, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, as palavras do Deus poderoso que está no reino celestial invisível, que está transmitido para o homem, que é visto no corpo visível, mas tem um espírito invisível, vivendo no mundo visível na terra. Glórias a Deus. Deus é grande, é poderoso, é maravilhoso, glória a Deus. Deus, ele age diretamente, ele pode intervir diretamente, glórias a Deus, como ele agiu na Torre de Babel, glórias a Deus, como ele mandou um anjo matar 185 mil assírios, ou ele pode usar um servo do Senhor aqui na terra, glórias a Deus. A palavra de Deus diz que a terra está cheia da glória de Deus, glórias a Deus. Tudo que existe no mundo espiritual e material está cheio da glória de Deus. O céu invisível, ele está dentro de Deus. Glórias a Deus. Deus é poderoso, Deus é tudo. Glórias a Deus, glória a Deus. Isso é uma informação poderosa que eu estou te passando. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Glórias a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. No livro de Gênesis, capítulo 1, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Glórias a Deus. Diz que Deus, glórias a Deus, criou tudo. Glórias a Deus. A terra estava sem forma e vazia, mas Deus trouxe, glórias a Deus, organização, luz, para aquilo que estava escuro, glórias a Deus. Deus criou o universo,
o mundo em um dia. Salmo 73, verso 6. Glória a Deus. E falou e tudo se fez, e ordenou tudo foi feito. No meu entendimento, Deus criou tudo que existe junto com o planeta Terra. Glórias a Deus. Em um momento que é a unidade invisível de tempo através do poder da sua palavra. Mas Deus organizou em 6 dias, que inclui o dia que Deus deu a ordem para tudo vir, a criação no mundo material, que inclui a Terra, o universo, e Deus descansou no 7º dia. Glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus é o Criador de tudo, o Senhor e dono de tudo, do mundo material e espiritual. Ele que manda, Ele que dá ordem, Ele que faz toda a sua vontade sobre toda a criação, sobre tudo o que existe. Porque tudo só veio à existência, porque assim Deus quis que tudo viesse à existência. Nós existimos, o mundo material existe, os planetas, tudo que existe, porque assim Deus quis que viesse à existência. Glórias ao nosso Deus, glória ao Pai, ao Filho, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, hoje, sempre e eternamente. Glórias a Deus, glórias ao nosso Pai Santo e Eterno, glórias a Deus. Aqui na Santa Palavra de Deus, no livro de Gênesis, diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Glórias a Deus, glórias a Deus, glória a Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Deus é o Criador e Rei do universo, do mundo invisível, que é o seu reino espiritual, o céu eterno, e do universo visível, que inclui a terra, que é o mundo material. Então, antes de tudo haver, Deus já havia. Antes de tudo vir à existência, Deus já existia. Antes de tudo ser, Deus já era. Antes de tudo vir a ser algo, Deus já existia. Antes de algo ser criado, Deus já estava criando aquele algo que está sendo visto criado dentro dele, porque Ele é Deus. Quando Deus quer criar alguma coisa, Deus vai dentro dele e Ele cria. Glórias a Deus. Porque Deus tem todo o poder para criar tudo que existe. Tudo que existe estava dentro de Deus, inclusive eu e você, que está vendo esse vídeo meu aqui. Glórias a Deus, glórias a Deus. Então, tudo antes de vir à existência, Deus já existia. Glórias a Deus, glórias a Deus, glória a Deus. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, aqui, de acordo com o verso, apresenta Deus como Criador, e Deus chama, glória a Deus, as coisas à existência. Deus é o Criador e Senhor e dono de tudo. Glória a Deus. No princípio, criou Deus, aqui em Gênesis 1, tá? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Criar é um resultado natural de um ser. Nós criamos, glórias a Deus. Então Deus criou tudo, glória a Deus, porque Ele quis criar. Quando Deus criou tudo, quando Ele criou, Ele não se tornou um criador. Deus sempre foi um criador, glórias a Deus. Tudo que existe só veio à existência porque Deus permitiu que viesse. Então Deus não se tornou um criador, Ele já era um criador. A essência de Deus também é criar. Tudo existe porque Deus cria. Glórias a Deus, glória 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 a Deus. Deus sempre é, hoje, sempre, eternamente, um Criador. Deus é atemporal, Deus sempre existiu. Glórias a Deus. E na existência temporal de Deus, Deus sempre existiu. Deus não tem começo nem fim. Ele é um Criador. Ele não se tornou um Criador. Ele sempre foi. E glorificamos nosso Deus porque Ele criou tudo e Ele ainda continua criando. Tudo que existe, que é criado na terra, primeiro é criado em Deus. Ele passa para o homem vir a criar, para o nome dele ser glorificado. Deus é o Senhor e Criador de tudo. Glórias a Deus. Ele sempre criou tudo. Tudo que existe foi porque Deus quis que viesse essa existência. Glórias a Deus. Deus pode criar, ou Ele pode usar alguém para vir criar, como Ele usa pessoas na terra para vir criar. Então, tudo que é criado na terra, desde Adão e Eva, que o homem criou, foi Deus que abençoou para que o homem venha a criar. Deus deu uma visão ao homem, Deus deu potencial, capacidade, aptidão, habilidade, dons naturais para que o homem viesse a criar tal coisa. Então, quando o homem é criado, ali é visto natural que foi o homem que criou, visto natural. Mas em essência é verdade, aquilo que está sendo criado antes foi criado no céu. Deus criou dentro dele e transmitiu para que o homem viesse criar na terra, glórias a Deus. Poucas pessoas têm essa compreensão. Eu sempre falo, às vezes, alguns vídeos meus, eu falo sobre isso, que
que eu quero trazer clareza onde há obscuridade, quero trazer entendimento onde tem ignorância na vida das pessoas, glórias a Deus. Então Deus, Ele é um Criador, Ele não se tornou, Ele sempre é, foi e sempre será eternamente um Criador, porque criar é um ato de Deus, veio dele, da essência dele. Deus é o Criador, Ele é o Criador do mundo invisível, que é o céu eterno, e do mundo material, que é o universo, que inclui a terra. Glórias a Deus, glórias a Deus, glória a Deus. Criar é algo natural de Deus, glórias a Deus. Ele criou tudo, glória a Deus. O mundo invisível e depois o mundo, glórias a Deus, visível, que é o universo, que inclui a terra onde nós moramos, glórias a Deus, glórias a Deus. Salmos 24, verso 1 diz assim: do céu é a terra, a sua plenitude, o mundo é aqueles que nele habitam. Salmo 24, primeiro. Do céu é a terra pertence a Deus, e a sua plenitude, a plenitude da terra pertence a Deus. O mundo, tudo o que existe no mundo, glórias a Deus, e os que nele habitam, nós, seres humanos, animais, o reino vegetal, animal, tudo pertence a Deus. Glórias a Deus. Salmo 24, primeiro. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo o que existe, que todos os olhos enxergam, pertence a Deus. O espírito, a alma, tudo que existe, que é criado, que existe, pertence a Deus. O ar, a chuva, o oceano, tudo pertence a Deus. A propriedade pertence a Deus. Eu estou aqui no meu quarto, no quarto da minha mãe, gravando esse vídeo, glórias a Deus. Tudo aqui pertence a Deus. Tudo na cidade que eu moro pertence a Deus, no estado, no país, no mundo pertence a Deus, no universo pertence a Deus, no mundo espiritual pertence a Deus. Tudo é de Deus. Ele dá ordem, Ele faz como Ele quer, como Ele quiser, porque tudo é dele. Ele é o Criador, Ele é soberano e Senhor sobre todas as coisas. Glórias a Deus, glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Eu estou te passando essas informações poderosas para abençoar a sua vida, porque tudo é de Deus. Ninguém tem a resposta sobre a origem de Deus. Mas se eu fosse te dar uma resposta simples sobre a origem de Deus, onde eu não sei, ninguém sabe, glórias a Deus, não foi revelado a nós na santa palavra do Senhor, glórias a Deus, ninguém sabe. Mas uma resposta simples que eu podia te dar é que Deus, Ele é atemporal, Ele sempre existiu, Ele é um ser anterior ao universo. Antes do universo existir, Deus já existia, foi Ele que criou o universo. Ele é um ser que está em todo o universo, através do seu Santo Espírito, e Ele é um ser que vive também externo ao universo, que é no mundo invisível, no céu eterno, glorioso, maravilhoso, glórias a Deus. Essa era a simples resposta que eu podia te dar. Glórias a Deus, porque Deus sempre existiu. Glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. É a simples resposta que eu podia te dar. Salmo 24, primeiro. Do céu a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Glória a Deus, glória a Deus. Deus está no terceiro céu, mas Ele também está aqui na terra. Tudo que existe está dentro de Deus. É a glória de Deus na sua criação. Glórias a Deus. Glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glórias a Deus. Deus está em todos os lugares, mas Ele não se manifesta. Glórias a Deus. Deus só se manifesta assim, querendo como Ele queira se manifestar, ou como falou nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se tiver um ou dois, glória a Deus, falando em meu nome, ali eu estarei, glórias a Deus. Então Deus está presente, glórias a Deus. Eu estou aqui gravando um vídeo no quarto, o meu Jesus está aqui comigo, glórias a Deus. O Espírito Santo de Deus está comigo, o meu Deus está comigo, me abençoando, me orientando para dar as palavras sobre esse vídeo, para abençoar a tua vida, glórias a Deus. Glórias a Deus. Então a terra está cheia da glória de Deus. Mas se manifestar, Ele não se manifesta em todo canto, glórias a Deus. Glórias a Deus, glória a Deus. Deus é a fonte de tudo. Tudo que existe está em Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Deus é a fonte de tudo. Glórias a Deus. A existência das coisas veio porque Deus quis que viesse a existir. Glórias a Deus. O ato de criação de Deus, de criar as coisas, veio da sua soberania, do seu poder, da sua vontade. Ninguém entende a mente eterna de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Somos um pouco parecido com Deus. Gênesis 1:26, façamos o homem à vossa imagem, conforme a vossa semelhança. Quando Deus fala que o homem é sobre o homem e a mulher. Mas ninguém entende a mente eterna de Deus. Glória a Deus. Deus é passado, é presente, é futuro. Deus vai no futuro e volta no passado para te abençoar. Ele sempre tem o melhor para nós. O caminho que Deus tem para você é perfeito, como Ele tem para mim é perfeito.
glória a Deus. Tudo que Deus tem para nós é bom, é maravilhoso, é tudo na vida. Deus é a fonte da vida, Deus é a fonte de tudo. Tudo que existe está em Deus. Quando Ele quer criar algo, Ele vai dentro dele, cria e traz para abençoar a vida, glórias a Deus. Glórias a Deus. Tudo que existe foi Deus que criou. Ele é a fonte da vida, Ele é tudo. Ele tem o poder para criar todas as coisas no seu santo poder infinito, glórias a Deus. Deus é a fonte de tudo. A vida só existe, o mundo espiritual só existe porque assim Deus quis que tudo viesse à existência. Ele é a fonte da vida, Ele é a fonte de toda a criação, Ele é a fonte de tudo, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, glórias a Deus. Diz aqui que no princípio criou Deus os céus e a terra, glórias a Deus, glória a Deus. O começo, glórias a Deus, estava com Deus. O começo, Ele esteve em Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Deus criou o começo antes que o começo estivesse começado. Glórias a Deus. O começo, ele serve para nós. As pessoas se perguntam, tudo tem um começo? As pessoas têm essa pergunta, tudo tem um começo. E as pessoas se perguntam, se tudo tem um começo, Deus tem que ter um começo. Deus sempre existiu. Deus é atemporal. Atemporal, aquilo que não tem começo nem fim, sempre existiu. Glória a Deus. Como diz aqui a palavra do Senhor, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui está dizendo que o começo foi Deus que criou. Glórias a Deus, Deus, glórias a Deus. Aqui no princípio criou Deus os céus e a terra. Glórias a Deus. Então aqui diz que o começo esteve em Deus antes de começar. Deus cria o começo antes do começo ter começado. O começo existe para mim e para você, glórias a Deus. Mas o começo, ele não existe para Deus, glória a Deus. Porque Deus é atemporal, ele sempre existiu. O começo, ele existe para mim e para você, mas não para Deus. Deus, que é atemporal, que sempre existiu, Deus criou o começo antes do começo ter começado. Glórias a Deus, glórias a Deus. Isso é uma informação poderosa que eu estou lhe trazendo. Deus criou o começo antes do começo ter começado. Deus criou o começo. Porque o começo serve para mim e para você. O começo não serve para Deus, porque Ele é atemporal, Ele sempre existiu, Ele é a fonte da vida. Glórias a Deus, glória a Deus. Estou te passando aqui uma informação poderosa. Glórias a Deus, glórias a Deus. As pessoas tentam, batem cabeça, ficam com dores de cabeça sobre a origem de Deus. Ninguém sabe a origem de Deus, mas eu quero dizer, Deus é atemporal, Ele sempre existiu. Deus é atemporal, Ele sempre existiu. Glórias a Deus. O começo serve para mim e para você, e não para Deus. Antes de haver o começo, Deus já havia. Antes de algo vir a ser criado, Deus já existia. Glórias a Deus. Antes de algo vir à existência, Deus criou. Antes de alguma coisa ser alguma coisa, Deus é. Glórias a Deus. Antes que algo vinha em existência, Deus já existia. Antes de tudo começar a vir à existência, Deus, através do poder da sua palavra, criou aquilo que é tudo que observamos. Glórias a Deus e entendemos. Glórias a Deus, glórias a Deus, glória a Deus. Glórias a Deus. Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus não começou quando o começo começou. O começo estava em Deus. Deus criou o começo antes do começo ter começado. Mais uma vez eu te falo, através aqui do meu vídeo, glórias a Deus, o começo serve para mim e para você, e não serve para Deus. Deus criou o começo antes do começo ter começado. Antes de haver qualquer criação, Deus já existia, glórias a Deus. Vamos ler também aqui a santa palavra do Senhor, que se encontra no livro de João, capítulo 1, verso 3. Diz assim a santa palavra do Senhor: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por Deus. Tudo que você vê, sente, observa e entende, foi feito por Deus. Inclusive você, glórias a Deus. O universo observável é o limite máximo que se pode se ver do universo. Através dos telescópios Hubble, James Webb, glórias a Deus, glórias a Deus, glória a Deus. Hoje se entende que o universo observável é o limite máximo que se pode ver do universo. Tem praticamente 100
trilhões de galáxias, glórias a Deus. A maior nave, que tem a maior velocidade hoje no mundo, é a estação espacial. Ela viaja a 26 mil quilômetros por hora, glórias a Deus. Se você fosse fazer uma viagem a 26 mil quilômetros por hora, através da estação espacial, no limite máximo observável do universo, você levaria, glórias a Deus, glórias a Deus, glória a Deus, 3 trilhões 652 bilhões e alguns anos para chegar lá no limite máximo do universo observável, que se consegue observar através dos telescópios Hubble e James Webb. Mas isso ainda não é o universo todo, é o limite máximo observável. O universo é infinito, ele é grande, é imenso, e o nosso Deus poderoso, maravilhoso, que criou o universo para a honra e glória do seu nome, o universo, a expansão do reino celestial no mundo material, que nosso Deus poderoso, maravilhoso, criou é infinito. O limite máximo que trazemos o entendimento sobre a distância máxima que se consegue enxergar do universo através dos 2 telescópios, James Webb e o Hubble. Glória a Deus. O James Webb é um telescópio mais evolutivo, ele é mais novo. Glória a Deus. O limite máximo que se consegue enxergar do universo, que não é o universo todo, que o universo é infinito, se você viajar a 26 mil quilômetros por hora, que é a nave, a estação espacial, que é o objeto criado na Terra, que tem a maior velocidade, ela viaja a 26 mil quilômetros por hora. Se você for viajar da estação espacial até o limite máximo do universo observável, você levaria 3 trilhões 652 bilhões e alguns anos para chegar lá. Glórias a Deus. 3 trilhões 652 bilhões e alguns anos para chegar no limite máximo que até o prezado momento se consegue enxergar do universo observável através dos 2 telescópios, Hubble e James Webb. E hoje, de acordo com a ciência contemporânea moderna, que existe a falsa ciência e a boa ciência, que é de acordo com a Bíblia. Mas falando aqui sobre a boa ciência contemporânea moderna, a ciência contemporânea moderna, o universo hoje tem 100 trilhões de galáxias. É como a areia de todas as praias dos desertos e as areias dos lugares da terra. E a palavra do Senhor Deus diz que Deus chama as estrelas pelo seu nome. O nosso Deus é grande, é imenso, é infinito, é poderoso, é maravilhoso. Ele é o Senhor e dono de tudo, o Criador dos céus, da terra, do universo, de toda a vida que existe, do mundo espiritual e material. Ele criou o universo para a glória do seu nome, como na santa palavra do Senhor. Glórias a Deus, glória a Deus. Ele criou para a glória. O universo é a expansão do reino de Deus no mundo material, para a honra e a glória de Deus, porque por Ele e por Ele, como diz a palavra do Senhor, são todas as coisas. O universo é criação de Deus, por o nome de Deus ser glorificado. Ninguém vai chegar perto de Deus e dizer que Deus não existe, glórias a Deus, porque a natureza, glórias a Deus, ela mostra a criação, glória a Deus, a criação de Deus, das mãos de Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Deus é o Senhor e dono e criador de tudo, Ele é digno hoje, sempre, eternamente, de toda honra, toda glória e todo louvor. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o enviou para dar vida por mim, por você, pelos nossos familiares, pela humanidade, na cruz do Calvário, para a salvação da nossa alma. Deus é tão poderoso, tão infinito, que dentro de você, você tem as informações através da fita do seu DNA. O seu DNA é que traz as informações sobre você, que está dentro do seu corpo. Glórias a Deus. A luz está a 334 mil quilômetros da Terra. Glórias a Deus, glórias a Deus. A fita do DNA que está no seu corpo, ela dá para você ir e voltar 550 mil vezes até a Lua. Está dentro do seu corpo. A sua fita DNA, glória a Deus, que Deus colocou dentro de você, que é sobre as suas informações. Glórias a Deus, glória a Deus. Deus cuida de você, Deus é grande. Glórias a Deus. A distância da Lua da Terra, que está a 384 mil quilômetros da Terra, ela é perfeita. Se a Lua tivesse 2/10 próximo à Terra, as marés que hoje são inofensivas, calmas, glórias a Deus, elas invadiriam a Terra e destruiria
toda a vida humana e o mundo vegetal e animal. Deus cuida de nós, além do planeta Terra, porque Ele é Deus, Ele é grande, é poderoso, é maravilhoso. Nós, seres humanos, glória a Deus, Deus criou nós perfeitos, a sua imagem e semelhança. Funcionamos um pouco parecido com Deus. Hoje, existe a inteligência artificial, existem imensos data centers no mundo, mas eu quero te dizer, o seu cérebro, ele pesa 1,3 kg, glórias a Deus. E dentro do seu cérebro tem 1 quadrilhão de neurônios interligados. Não existe nenhum sistema no mundo que seja maior do que o teu cérebro, que está dentro de você e pesa 1,34 kg, glórias a Deus. Você tem a maior rede de informações dentro de você, que é dentro do teu cérebro, o cérebro humano, uma massa cinzenta com 1 quilo, glória a Deus, e 34 gramas dentro de você, glórias a Deus, é poderoso, é maravilhoso, glórias a Deus. A sua fita DNA, como eu falei aqui, é algo poderoso. O tamanho da sua linha, da sua fita de DNA, que dá informações sobre você, dentro de você, se você for medir o tamanho da sua fita DNA, da sua onda de DNA, dá para você ir na Lua, que está a 384 mil quilômetros de distância, 550 mil vezes, glórias a Deus. Você vai na Lua e volta, fazendo uma comparação com a fita DNA que está dentro de você. Deus criou você um ser perfeito, Ele criou você, glórias a Deus, e Ele te abençoa para você viver na Terra, glórias a Deus, e você ter as informações necessárias para viver, glórias a Deus, e tudo o que é para viver, Deus coloca dentro de você, glórias a Deus. Aqui em Gênesis capítulo 1, verso 26, diz assim, e disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, glórias a Deus, nós temos elementos do caráter de Deus dentro de nós, glória a Deus, como o amor, que é o elemento principal do caráter de Deus, justiça, bondade, compaixão, misericórdia, glórias a Deus. Nós não temos, glórias a Deus, os atributos incomunicáveis de Deus, que é a onipotência, onisciência, onipresença e a presciência, que Deus sabe tudo antecipadamente, e outros poderes, Deus infinitos, nós temos em nós, glórias a Deus. Mas Deus colocou em nós elementos do seu caráter, glória a Deus. Nós herdamos o pecado de Adão, quando Adão pecou contra Deus. Mas Jesus Cristo veio morrer por nós na cruz do Calvário. E quando você aceita Jesus como Salvador da sua vida, único, suficiente, você passa a ser filho, filha de Deus. Deus escreve o seu nome no livro da vida. O Espírito Santo de Deus passa a fazer morada em você. Isso é tudo na tua vida. Deus vai te abençoar na terra todos os dias da tua vida. E vai te abençoar na terra sobre aquilo que Deus quer que você faça na terra. Glórias a Deus. Tanto na obra do Senhor, se você vinha fazer a obra do Senhor, como em áreas de vida que você venha viver, Deus vai colocar em você, injetar em você todo o potencial, toda a capacidade, toda a aptidão, todo o dom natural, toda a habilidade para você vir fazer o que é para você vir fazer na terra. E se você vier fazer a obra do Senhor, Deus vai te abençoar do querer e da vontade dele, da forma dele na vida, sobre os dons espirituais. Glória a Deus, se assim ele querer colocar, introduzir em você, porque tudo é dele, glórias a Deus. Deus vai te abençoar na obra do Senhor e você vai ter uma vida abençoada na terra, glórias a Deus, glórias a Deus. Adão aqui, ele foi criado, né? Nas minhas palavras, ele era um jovem adulto, glórias a Deus. Quando Deus criou Adão, façamos uma a vossa imagem, conforme a vossa semelhança, Gênesis 26, e disse Deus, façamos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, glórias a Deus, glórias a Deus, glória a Deus. Adão foi criado num sexto dia, glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Talvez ele tenha uma aparência, nas minhas palavras, de 20 a 30 anos, ele era um jovem, glórias a Deus. Se nós tivéssemos que botar um apelido de Adão, o apelido de Adão seria poucas horas. Glórias a Deus, glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ou algumas horas seria um apelido que podemos botar em Adão, porque ele foi criado um jovem. Glórias a Deus, glória a Deus. E da costela de Adão, Deus criou Eva, a sua mulher. Adão deu uma linda declaração. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porque do varão foi tirado. Glórias a Deus, glórias a Deus. Deus é maravilhoso. Deus ama você. Deus ama a sua família. Ele traz tudo para você viver. A origem da informação.
O mundo ele também é movido por informações. Glórias a Deus. Glórias a Deus. No Antigo Testamento, Deus conversou com Adão. Deus conversou com Noé sobre o dilúvio, sobre a arca. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Deus conversou com Abraão, está vendo as estrelas do céu, assim será a tua descendência. Deus conversou com Moisés, Deus deu os 10 mandamentos a Moisés, glórias a Deus, glórias a Deus. Através das tábuas dos 10 mandamentos, Deus orientou a Moisés a tirar o povo hebreu de 430 anos, glórias a Deus, de escravidão no Egito. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Deus sempre vem conversando com seus servos, como conversou com Jeremias, com Isaías, glórias a Deus. E demais servos do Senhor no Antigo Testamento, assim como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo conversou com os discípulos, quando Jesus subia aos céus, o Espírito Santo desceu à terra e os discípulos deram culto da Santa Igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, assim como dou continuidade, glórias a Deus, glória a Deus. E hoje, através da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, nós sabemos de tudo isso, glórias a Deus. E quando pregamos a Palavra do Senhor para as pessoas, estamos falando do reino de Deus, da Palavra de Deus, que edifica, que salva, que cura, que liberta, que batiza com o Espírito Santo e leva para o céu de glórias, glórias a Deus, glórias a Deus. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, glórias a Deus, glórias a Deus. Gênesis, Levítico, glórias a Deus, glórias a Deus. Números, glórias a Deus. Deuteronômio, glórias a Deus. Êxodo, glórias a Deus. E hoje temos informações sobre os 5 primeiros livros da Bíblia, glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Assim como João, servo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, glórias a Deus, foi levado à ilha de Patmos, na Grécia, e Jesus conversou com ele, João da certa idade, sobre o livro das revelações, o livro do Apocalipse, como Daniel, que é o Apocalipse do Antigo Testamento. No livro de Daniel contém também, glórias a Deus, palavras, glória a Deus, sobre o Apocalipse, glórias a Deus, sobre Jesus, sobre as semanas, glórias a Deus, glórias a Deus, glória a Deus, sobre o anticristo, como diz no livro do Apocalipse também sobre o anticristo, assim como no livro de Tessalonicenses, no Novo Testamento, como Jesus fala também sobre o final dos tempos, glória a Deus aos seus discípulos, em Mateus 24, e tudo isso está aqui na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, como Isaías, Malaquias, glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Esdras falou do Messias, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vinha à terra, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. No livro de Ezequiel, capítulo 28, fala da guerra dos céus. Antes da terra ser criada, houve uma guerra nos céus, glórias a Deus. O inimigo, que era um anjo de luz, glórias a Deus, juntou com a terça parte dos anjos, glórias a Deus, como diz no Apocalipse, que viraram demônios, glórias a Deus, e quiseram lutar contra Deus, mas Deus não lutou com o inimigo. Deus não lutou. O Criador não luta contra aquilo que ele criou. Deus mandou Miguel, que é um anjo de guerra, e seus anjos lutar contra o inimigo. Eu acredito que a guerra no céu não durou nem um minuto. O inimigo foi banido do céu contra os seus anjos. O inimigo, glórias a Deus, que os seus anjos viraram demônios e o inimigo virou o diabo, glórias a Deus, glória a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Até para tocar em Jó, ele pediu a Deus, o inimigo não tem legalidade sobre a tua vida e tua família. Para tocar em você, Deus tem que permitir, porque Deus tem o controle de tudo. Ele manda no inferno, ele manda no céu, ele manda em tudo. Deus tem o controle de tudo o que existe em suas mãos. Porque ele é Deus e o inimigo foi banido do céu, glórias a Deus, glórias a Deus. Mas Jesus Cristo veio e morreu na cruz do Calvário para desfazer das obras do inimigo. Quando Adão pecou, glórias a Deus, 4.000 anos depois, Jesus veio à terra e morreu por nós na cruz do Calvário, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Quando ele morre na cruz do Calvário, glórias a Deus, a autoridade que Adão tinha dado ao inimigo, quando ele pecou, Jesus toma de volta, glórias a Deus. E Jesus está à direita de Deus, glórias a Deus. O nome de Jesus Cristo é exaltado durante toda a eternidade. Jesus deu uma grande declaração, é me dado todo o poder nos céus e na terra, glórias a Deus. Jesus pode tudo, é o Filho do Deus poderoso, nosso Pai Santo e Eterno, Deus do impossível, glórias a Deus. Jesus pode fazer tudo o que Ele quiser, porque Ele é Deus. É o Deus encarnado, é o Filho de Deus vivo, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus.
Jesus está no céu, mas Ele está também dentro de nós. Temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. É o nosso abençoador, orientador, ajudador na vida, glória a Deus, nosso guiador da nossa vida. Glórias a Deus, é o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que é a maior riqueza da nossa vida, glórias a Deus, glória a Deus. E a terra está cheia da glória de Deus, glórias a Deus. E através da sua santa Bíblia Sagrada, Deus nos abençoa, aleluia, glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glórias a Deus, glória a Deus, glórias a Deus, como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vai vir instalar o reino milenial, onde veremos Jesus Cristo na terra durante 1000 anos, glória a Deus, depois da grande tribulação na terra. Jesus está presente convosco todos os dias, como diz na sua palavra, até a consumação dos séculos. Ele nos ajuda, nos abençoa, traz para nós orientação para vivermos uma vida abençoada. A vida é sobre informação. Vivemos informação, glórias a Deus. Consumimos informação. Mas você precisa entender qual é a informação boa que você vai aplicar na sua vida para abençoar você e sua família. E qual a informação que você vai receber que vai lançar fora aquilo que não edifica, que não abençoa a tua vida. Glórias a Deus. No livro de 2 Crônicas, do capítulo 2, do 1 ao 16, Salomão resolveu construir o templo para adorar a Deus. E Salomão passou para os seus trabalhadores, glórias a Deus, como seria feito o templo para Deus. Para adoração ao Senhor, o templo foi construído para Deus, glórias a Deus. Lá no Antigo Testamento, Salomão, filho do rei Davi, Davi foi um dos 3 maiores reis da terra. Salomão, seu filho, também foi um dos 3 maiores reis da terra. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Salomão foi o homem mais sábio, nascido da carne, e o mais rico, nascido da carne. Assim, porque Deus permitiu, porque tudo pertence a Deus, glórias a Deus. E Deus abençoa você. Na vida, você recebe informações através da Santa Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, através da Palavra do Senhor, para você ter uma vida santa, abençoada perante Deus. E o conhecimento da Palavra do Senhor, que é o nosso Deus falando puramente, perfeitamente, Gênesis Apocalipse, você vinha pregar o Evangelho e passar para outras pessoas, e essas pessoas informar outras pessoas que a Palavra Santa de Deus é a palavra que cura, que liberta, que salva, que batiza com o Espírito Santo e leva para o céu de glórias, para a honra e glória de Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, tem tudo para você vinha viver uma vida boa e abençoada, glórias a Deus. Então, quando você lê a Bíblia Sagrada, aquilo que você aprende na Palavra de Deus, passe para as pessoas aceitar Jesus como Salvador de suas vidas, serem salvas, ter uma vida abençoadas, o Espírito Santo de Deus vir fazer morada nelas, elas salvar suas famílias, glórias a Deus. Passe para as pessoas, glórias a Deus. A palavra do Senhor, que trazendo para o meu ouvido, é a melhor informação que se pode passar alguém para a vida, é a palavra de Deus, que a palavra de Deus é acima da informação. A palavra de Deus é a verdade da vida, que abençoa o homem e a mulher para ter uma vida abençoada, depois levar para o céu eterno e livrar do inferno, da morte eterna, que foi feita para o diabo e seus anjos, e não para aqueles que servem a Deus, que aceitam Jesus como Salvador da sua vida, único e suficiente, glórias a Deus, glórias a Deus. Então traga a palavra de Deus para as pessoas, para pregar o Evangelho de Deus, para abençoar a vida das pessoas. As pessoas precisam ouvir a palavra de Deus, que você conhece, pregue a palavra de Deus para as pessoas. Vamos ler aqui a Santa Palavra de Deus no livro de João, capítulo 8, verso 38, diz assim a Santa Palavra do Senhor: eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai. Jesus manda os discípulos, aqueles que ouviram a sua santa palavra, fazer a vontade de Deus. Glórias a Deus. João 8,38. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vos fazeis o que também visse junto de vosso Pai. Aquilo que Jesus ouviu de Deus, ele passa para os discípulos. Glórias a Deus, glórias a Deus, glória a Deus. Glórias a Deus, glória a Deus. Que os discípulos venham a praticar nas suas vidas como eles praticaram. Os discípulos escreveram, glórias a Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, através da Santa Palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Novo Testamento, e o Novo Testamento foi passado para nós. Então nós lemos a Palavra de Deus, aprendemos a Palavra do Senhor e pregamos o Evangelho de Jesus Cristo,
o Filho de Deus vivo, nosso Jesus poderoso, maravilhoso, amado e fiel, para abençoar as vidas na terra, para salvar as suas vidas, glórias a Deus, para serem feitos filhos de Deus, só através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para receber o Espírito Santo de Deus, que é a maior riqueza da vida de todo ser humano nessa terra, e ter uma vida abençoada na terra. Se você lê a palavra de Deus, continue lendo sempre, enquanto você viver e respirar na terra. Se você não lê, venha ler, glórias a Deus, porque a palavra de Deus é tudo na vida. É a santa palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, o nosso Deus poderoso, maravilhoso, falando de Gênesis Apocalipse e trazendo para o tema do meu vídeo, essa é a maior e a mais poderosa informação que você recebeu na sua vida e que você deve passar para as pessoas da terra, glórias a Deus. Vamos ler também aqui a santa palavra do Senhor, que se encontra, glórias a Deus, glórias a Deus, glória a Deus, no livro, glórias a Deus, de Lucas, capítulo 19, verso 10, diz assim a santa palavra do Senhor: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aqui fala do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lucas 19, 10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus morreu por mim, por você, pelos nossos familiares, na cruz do Calvário, para salvar nossas vidas. Então, se você não serve a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero dizer, Ele veio morrer por você, para salvar a tua vida. Aceita, em nome de Jesus eu te peço, aceita nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. É a maior decisão da sua vida, porque Deus é tudo, Jesus é tudo na tua vida. Você vai receber o Espírito Santo de Deus, é a maior riqueza da tua vida. Deus vai te abençoar na terra e no final você vai para o céu eterno. Jesus é fiel, amém, glórias a Deus.